Bom dia. Agradeço a Deus por mais uma sessão legislativa que se inicia. Cumprimento aos servidores da casa, aos ouvintes da Rádio Capivari FM, aos internautas que nos acompanham pelas redes sociais e na transmissão ao vivo através do Facebook, e aos meus pares, muito obrigada pelas presenças. Vice-presidente, há quórum suficiente? Sim, senhora presidente. Estão presentes vereador Renato, vereador Urbanei, vereador Genair, vereadora Neuza, vereador Nilton, vereador Rosemar, vereadora Camila, vereador Samuel, vereador Vando, vereador Rodrigo e vereadora Fernanda. Vereador Samuel, os nossos pares assinaram o livro de presença? Sim, senhora presidente, todos assinaram. Bom dia. Então, nos termos do artigo 74 do nosso regimento interno, informou o segundo secretário da mesa que todos os presentes assinaram o livro de presença e, desta forma, declaro aberta sobre a proteção de Deus a 16ª sessão ordinária do primeiro período de sessões legislativas do terceiro ano da 16ª legislatura do ano de 2023. Solicito que todos fiquem de pé para fazermos a oração do Pai Nosso. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Versículo de hoje. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Jó, capítulo 42, versículo 10. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Declaro iniciado o expediente, solicitando ao segundo secretário da mesa que proceda com a leitura da ata da 15ª sessão ordinária. Ata da 15ª sessão ordinária do terceiro ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás. Às 9h07 do dia 27 de abril de 2023, no plenário Clarindo Borges de Araújo, teve início a 15ª sessão ordinária do terceiro ano da 16ª legislatura, presidida pela senhora presidente, vereadora Fernanda Boeira da Silva Vieira, progressistas. Para dar início aos trabalhos legislativos desta data, a senhora presidente desejou o seu bom dia a todos, momento em que agradeceu a Deus por encerrarmos com êxito mais um mês de sessões legislativas e destacou que muitas matérias relevantes e de interesse de nossa comunidade foram tratadas pela Câmara Municipal de Abadiânia neste mês de abril de 2023. A senhora presidente Fernanda do Doutor Itamar cumprimentou os servidores desta Casa de Leis, aos ouvintes da Rádio Capivari FM, aos internautas que nos acompanham pelas redes sociais e na transmissão ao vivo através do Facebook, ao público presente em plenário e a seus pares. Após consultar ao senhor vice-presidente, vereador Rodrigo Gomes de Belém Avante, acerca da existência de quórum nos termos do artigo 74 do Regimento Interno, a senhora presidente informou que o senhor primeiro secretário da mesa, vereador Vando Alves Farinha, PROS, certificou que os vereadores assinaram o livro de presença e, desta forma, havendo número regimental, declarou aberta sob a proteção de Deus a 15ª sessão ordinária do terceiro ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás. Em momento devocional, a senhora vereadora presidente convidou a todos os presentes para ficarem de pé para a oração do Pai Nosso, solicitando ao término ao vereador Renato Farias Ribeiro, PRTB, a leitura de um trecho bíblico. Para o prosseguimento do labor legislativo, a senhora presidente, vereadora Fernanda Boeira da Silva Vieira, nos termos do artigo 78 do Regimento Interno, declarou iniciado o expediente, solicitando ao senhor vice-presidente, vereador Rodrigo Gomes de Belém Avante,
a leitura da ata da 14ª sessão ordinária do terceiro ano da 16ª legislatura do ano de 2023, a qual, após corrigido o erro de digitação existente em seu teor, foi declarada aprovada, de acordo com o que determina o parágrafo 6º do artigo 88 do Regimento Interno, sendo assinada pelos vereadores presentes ao ato. De acordo com as previsões contidas no artigo 79 do Regimento Interno, a senhora vereadora presidente Fernanda do Doutor Itamar convidou ao senhor primeiro secretário da mesa, vereador Vando Alves Farinha, PROS, para proceder com a leitura das matérias constantes na pauta, que seguem anexo a esta ata. Ao termo da leitura das matérias constantes da pauta deste 27º dia do mês de abril de 2023, a senhora vereadora presidente, atendendo ao que prevê o artigo 78, combinado com o parágrafo 1º do artigo 80 do Regimento Interno, concedeu o uso da palavra aos vereadores para tratarem de assuntos em tema livre, pelo prazo de até 10 minutos. Oportunidade em que discursaram vereadora Camila Cristiana Borges, avante. Vereador Genair José Carneiro, PDT. Vereadora Neuza Jacinto Diniz, avante. Senhor vice-presidente, vereador Rodrigo Gomes de Belém, avante. E finalizando os discursos, o senhor primeiro secretário da mesa, vereador Vando Alves Farinha, PROS. Não havendo mais nenhum orador inscrito, a senhora vereadora presidente declarou encerrado o expediente. E verificando a permanência do quórum regimental, passou a ordem do dia, concedendo o uso da palavra ao senhor primeiro secretário da mesa, vereador Vando Alves Farinha, PROS, para proceder com a leitura do projeto de lei número 012/2023, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado de 25 de abril de 2023, que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com o Banco do Brasil e da outras providências. Ao término da leitura, o senhor vice-presidente, vereador Rodrigo Gomes de Belém, em virtude da ausência momentânea da senhora vereadora presidente, atendendo às disposições regimentais, encaminhou a matéria à assessoria jurídica e comissões permanentes de Constituição e Justiça e de Finanças e Orçamento para a emissão de suas opiniões técnicas em prazo regimental. Ainda neste laborioso dia, o senhor vereador vice-presidente concedeu o uso da palavra à vereadora Camila Cristiana Borges, avante, para a leitura do requerimento de indicação número 015/2023, de autoria desta, que vindica seja, após aprovado pelo plenário, encaminhado ofício, com cópia do requerimento, ao excelentíssimo senhor José Aparecido Alves Diniz, digníssimo prefeito municipal, sugerindo-lhe, nos termos do artigo 101 do nosso regimento interno, havendo condições financeiras para tanto, para a implantação de playground, área de lazer inclusivas em 2 praças de nossa cidade e em praças dos distritos de Abadiânia Velha e Planalmira. Após concluída a leitura, a vereadora Camila Cristiana Borges, avante, na condição de subscritora do requerimento de indicação, defendeu a proposta e, após seu discurso, manifestaram-se vereador Rosemar José da Silva, MTB, vereadora Neuza Jacinto Diniz, avante, vereador Genair José Carneiro, PDT, e encerrando as manifestações, vereador Ilvanei Pereira da Silva, PROS. Encerradas as manifestações, o senhor vereador vice-presidente Rodrigo Belém submeteu o requerimento de indicação número 009/2023 em deliberação do soberano plenário, contando a votação favorável unânime dos edis pela sua aprovação, remetendo à assessoria jurídica da Casa para as providências de Mister. O senhor vice-presidente, vereador Rodrigo Belém, para a continuidade dessa 15ª sessão ordinária do terceiro ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, após retirar da pauta de apreciação deste dia o requerimento de indicação número 016/2023 para posterior deliberação do soberano plenário, concedeu o uso da palavra à vereadora Camila Cristiana Borges para proceder com a leitura do requerimento de indicação número 017/2023, de autoria desta, que vindica seja, após aprovado pelo plenário,
encaminhado ofício com cópia do requerimento ao excelentíssimo senhor José Aparecido Alves Diniz, digníssimo prefeito municipal, sugerindo-lhe nos termos do artigo 101 de nosso regimento interno, seja avaliada a possibilidade de, havendo recursos financeiros disponíveis, da construção de 5 plataformas, blocos de saída na piscina semiolímpica que atende às aulas de natação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Após concluída a leitura, a vereadora Camila Borges, na condição de subscritora do requerimento de indicação, defendeu a proposta e, após o seu discurso, manifestaram-se o senhor primeiro secretário da mesa, vereador Vando Alves Farinha, prós, vereador Ilvanei Pereira da Silva, prós, vereadora Neuza Jacinto Diniz, avante, vereador Nilton Nunes de Moraes, progressistas, vereador Rosemar José da Silva, MDB, e finalizando os pronunciamentos, o senhor vice-presidente, vereador Rodrigo Gomes de Belém, avante. Encerradas as manifestações, o senhor vereador vice-presidente submeteu o requerimento de indicação número 017/2023 à deliberação do soberano plenário, contando a votação favorável unânime dos edis pela sua aprovação, remetendo-se à assessoria jurídica da Casa para as providências de mister e para finalizar as matérias legislativas pautadas para serem apreciadas nesta data, o senhor vereador vice-presidente concedeu o uso da palavra à vereadora Camila Cristiana Borges, avante, para proceder com a leitura do requerimento de indicação 018/2023, de autoria desta, que me indica seja, após aprovado pelo plenário, encaminhado ofício com cópia do requerimento ao excelentíssimo senhor José Aparecido Alves Diniz, digníssimo prefeito municipal, sugerindo-lhe nos termos do artigo 101 de nosso regimento interno, seja avaliada a possibilidade de, havendo recursos financeiros disponíveis, de ministração de aulas de defesa pessoal para mulheres de Abadiânia, Goiás. Após concluída a leitura, a vereadora Camila Cristiana Borges, avante, na condição de subscritor do requerimento, defendeu a proposta e, após sua preleção, manifestaram-se vereador Ilvanei Pereira da Silva, prós, vereador Nilton Nunes de Moraes, progressistas, a senhora vereadora Neuza Jacinto Diniz, avante, o senhor primeiro secretário da mesa, Vando Alves Farinha, prós, vereador Genair José Carneiro, PDT, vereador Renato Farias Ribeiro, PRTB, e finalizando os procedimentos, o senhor vice-presidente, vereador Rodrigo Gomes de Belém, avante. Encerradas as manifestações, o senhor vereador vice-presidente submeteu o requerimento de indicação à deliberação do soberano plenário, contando a votação favorável unânime dos edis pela sua aprovação, remetendo à assessoria jurídica da Casa para as providências de mister. Às 10h18, o senhor vice-presidente, vereador Rodrigo Gomes de Belém, avante. Após desejar um bom dia a todos, encerrou a presente sessão. Para constar, eu, Marcelo Ferreira da Silva, assessor jurídico, sob a supervisão e por delegação do senhor primeiro secretário da mesa, vereador Vando Alves Farinha Prós, lavrei esta ata, contendo 4 laudas digitadas, que lida e achada conforme será assinada pelos presentes. Finalizada a leitura, senhor presidente. Algum vereador deseja retificar ou impugnar a ata? Só eu vou ortográfico. Sendo assim, declaro a ata aprovada. Convido o primeiro secretário da mesa, vereador Vando Alves Farinha, para proceder com a leitura das matérias constantes na pauta do dia. Pauta da 16ª sessão ordinária do primeiro período da sessão legislativa da 16ª legislatura do ano 2023. Matérias da ordem do dia. Item 1. Leitura dos pareceres jurídicos das comissões da primeira votação do projeto de lei número 12/2003, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a contratar operações de crédito com o Banco do Brasil S.A. e da outras providências. Item 2. Leitura dos pareceres jurídicos das comissões. A primeira votação do projeto de resolução legislativa
número 01/2003, de autoria da vereadora Fernanda Moreira da Silva Vieira, progressista, e do vereador Samuel Alberto Rodrigues Nascimento, PDT, que institui a comenda Rosa das Dores Silva, Dona Rosinha, no âmbito da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, e da outras providências. Concluída a leitura, presidente. Tema livre, concedo a palavra aos vereadores. Vereador Rodrigo? Isso. Rodrigo. Bom dia, senhora presidente, bom dia demais pares que se fazem presente em plenário, bom dia aos servidores da casa, aos ouvintes da Rádio Capivari FM, aos internautas que nos acompanham através das plataformas sociais. Senhora presidente, hoje é um dia de muita alegria para o nosso estado de Goiás. Acabo de receber a mensagem que o nosso ex-deputado federal Francisco Júnior estará tomando posse da Companhia de Desenvolvimento Econômico do Estado de Goiás nos próximos dias, após uma reunião que esteve na data do dia 2 de maio, ontem, juntamente o chefe do partido PSD, juntamente com o governador do Ronaldo Caiado. Então, a gente almeja que a Abadiânia esteja nos próximos projetos da CODEC, para que a gente possa potencializar ainda maior a vinda de mais indústrias e projetos econômicos que venham gerar mais renda para o nosso município. Então, gostaria, senhora presidente, de estar encaminhando um ofício, congratulando o nosso ex-deputado federal Francisco Júnior, né, por mais este pleito, né, por tomar posse dessa pasta tão importante para o estado de Goiás, que é a Companhia de Desenvolvimento Econômico. Não poderia deixar também de estar parabenizando ao prefeito municipal, juntamente com o presidente da GEAB, né, Alexandre Baldi, o vice-presidente Lano Ribeiro, ao nosso deputado estadual, né, Hamilton Filho, ao nosso governador Ronaldo Caiado, que não tem medido esforços para que a gente possa melhorar a questão da habitação do nosso município. Nos próximos dias, os colegas têm ciência, né, que vai estar começando a construção de 50 casas que vão ser destinadas para os moradores, especificamente da área de APP, a área de proteção permanente. Então, é mais inovação, é mais melhoria para o nosso povo, e assim vai indo, as coisas vão melhorando cada dia mais para a nossa população. Então, parabenizar a todos os envolvidos neste projeto. Também não poderia deixar de mencionar e parabenizar a enfermagem por mais essa vitória, né, do PLL 05, que foi aprovado no Congresso Nacional quanto sessão conjunta, né, da Câmara dos Deputados, juntamente com o Senado Federal. Já vai ser encaminhado para o nosso presidente para ser promulgado e posteriormente encaminhado uma cópia desse projeto para o STF, para que possa ser revogada a liminar e posteriormente encaminhado ao Ministério da Saúde para que se elabore, né, as portarias para destinação deste recurso do Fundo Nacional da Saúde diretamente para as prefeituras e estados e instituições filantrópicas para o pagamento do piso nacional da enfermagem. Então, parabéns para eles por mais essa vitória almejada. São os heróis da porta de entrada do SUS. São hoje os profissionais em maior número, né, cadastrado no Ministério da Saúde, são a enfermagem. Sofreram tanto durante a pandemia, foram quase 500 mil pessoas que teve as suas vidas ceifadas, oriundos devido a estar, né, num grau de exposição elevado para enfrentar a pandemia, para nos proteger. Mais do que merecido esse piso nacional a todos os profissionais de enfermagem. No mais, são essas minhas palavras, senhora presidente. Alguém mais deseja fazer uso da palavra? Declaro encerrado o expediente, convidando o segundo secretário da mesa, vereador Samuel Alberto Rodrigues Nascimento, para proceder com a leitura do parecer jurídico e dos relatórios das comissões permanentes da Casa, todos em relação ao projeto de lei número 12 de 2023, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado de 26 de abril de 2023, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Banco do Brasil S.A. e dá outras providências. Abadiânia, Goiás, aos 27 dias do mês de abril de 2023, excelentíssima senhora vereadora presidente, excelentíssimos senhores vereadores. A assessoria jurídica da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, exercida por este advogado que ao final assina
apresenta parecer jurídico, de acordo com o artigo 23 da Lei Orgânica do Município, sobre o projeto de lei número 012/2023, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado de 25 de abril de 2023, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Banco do Brasil e dá outras providências, levantando-se para tanto algumas considerações. Considerando que o ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz encaminhou a esta Casa de Leis o projeto de lei número 012/2023, solicitando a quiescência legislativa para, segundo o artigo 1º da propositura, fica o Poder Executivo autorizado a contratar a operação de crédito junto ao Banco do Brasil até o valor de R$3.456.905,62, nos termos da resolução CMN número 4.995, de 24 de março de 2022, e suas alterações, destinados à aquisição de material elétrico com tecnologia LED e de kits completos de usina solar fotovoltaica, bem como ao custeio dos serviços de instalação e execução e montagem, observada a legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. É de se esclarecer que a proposta prevê ainda, no parágrafo único do artigo 1º, que os recursos provenientes da operação de crédito autorizada serão obrigatoriamente aplicados na execução dos empreendimentos previstos no caput deste artigo, sendo vedada a aplicação de tais recursos em despesas correntes, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 35 da Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000. Considerando ainda que a matéria posta em questão a este assessor encontra amparo legal nas disposições contidas no artigo 167 da Magna Carta e ainda nos artigos 40 e seguintes da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964, peço licença, excelências, para transcrever os dispositivos legais supra-invocados, iniciando por aqueles da Constituição Federal. Artigo 167. São vedados, inciso 1, o início de programas ou projetos não incluídos na Lei Orçamentária Anual. Inciso 2, a realização de despesas ou assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais. Inciso 3, a realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta. Inciso 4, a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os artigos 158 e 159, a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde, para a manutenção e desenvolvimento do ensino e para a realização de atividades da administração tributária, como determinado respectivamente pelos artigos 198, parágrafo 2º, 212 e 37, inciso 22, e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita previsto no artigo 165, bem como disposto no parágrafo 4º deste artigo. Inciso 4. Abertura de crédito suplementar especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. Inciso 5º. A transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa. Inciso 6º. A concessão ou utilização de créditos limitados. Inciso 7º. A utilização sem autorização legislativa específica de recursos dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social para suprir necessidade ou cobrir déficit de empresas, fundações e fundos, inclusive os mencionados no artigo 165, parágrafo 5º. Inciso 8º. A instituição e fundos
de qualquer natureza sem prévia autorização legislativa. Inciso 9. Transferência voluntária de recursos e a concessão de empréstimos, inclusive por antecipação de receita, pelos governos federal e estadual e sua instituição financeira, para pagamento de despesas com pessoal ativo e inativo, pensionista dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Inciso 10. A utilização dos recursos provenientes das contribuições sociais, que trata o artigo 195, inciso 1, a linha A e inciso 2, para a realização de despesas distintas do pagamento de benefícios do regime geral de previdência social, de que trata o artigo 201. Parágrafo 3º. A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender as despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, observado o disposto no artigo 62. Parágrafo 4º. É permitida a vinculação de receitas próprias geradas pelos impostos a que se refere os artigos 155 e 156 de recursos, de que tratam os artigos 157, 158 e 159, inciso 1, A e B, e inciso 2, para a prestação da garantia ou contra-garantia à União e para pagamento de débitos para com esta. E, agora, aqueles das normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal. Artigo 40. São créditos adicionais as autorizações de despesa não computadas ou insuficientemente dotadas na lei de orçamento. E, artigo 41. Os créditos adicionais classificam-se em, inciso 1, suplementares, os destinados a reforço de dotação orçamentária. Inciso 2, especiais, os destinados às despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica. Inciso 3, extraordinário, os destinados a despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública. Ainda, artigo 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo. Da mesma forma, artigo 43. A abertura dos créditos suplementares especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa. Parágrafo 1º. Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos. Inciso 1. O superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior. Inciso 2. Provenientes de excesso de arrecadação. Inciso 3. Os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais autorizados em lei. Inciso 4º. O produto de operações de créditos autorizadas em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las. Parágrafo 2º. Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se ainda os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de créditos a ele vinculadas. Parágrafo 3º. Entende-se por excesso de arrecadação para os fins deste artigo o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se ainda a tendência do exercício. Parágrafo 4º. Para o fim de apurar os recursos utilizáveis provenientes do excesso de arrecadação, deduzir-se-á a importância dos créditos extraordinários abertos no exercício. Também, artigo 44. Os créditos extraordinários serão abertos por decreto do Poder Executivo, que deles dará imediato conhecimento ao Poder Legislativo. Inclusive, artigo 45. Os créditos adicionais terão vigência adstrita ao exercício financeiro em que forem abertos, salvo expressa disposição legal em contrário, quanto aos especiais e extraordinários. Finalmente, artigo 46. O ato que abrir crédito adicional indicará a importância, a espécie do mesmo e a classificação da despesa até onde for possível. Da análise dos dispositivos legais invocados, se conclui, excelências,
que para a abertura de créditos adicionais, créditos suplementares e créditos especiais, é imprescindível a prévia autorização legislativa e a indicação dos recursos correspondentes e, ainda, a abertura de créditos extraordinários se procederá mediante mero decreto do Poder Executivo, considerando, por fim, que a competência administrativa do ilustre prefeito municipal, José Aparecido Alves Diniz, e suas atribuições com relação à matéria em questão estão disciplinadas pelo artigo 62, incisos 1 e 24 da Lei Orgânica do Município, assim redigidos. Artigo 62. Compete ao prefeito, entre outras atribuições, inciso 1, a iniciativa de leis, na forma e casos previstos nesta lei orgânica. Inciso 24, contrair empréstimos e realizar operações de créditos mediante prévia autorização da Câmara. Senhores vereadores, deixando o tecnicismo jurídico de lado, o certo é que o prefeito municipal está pleiteando a autorização da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, para contratar empréstimo de até R$ 13.456.905,62, junto ao Banco do Brasil, destinado à aquisição de equipamentos destinados à modernização da iluminação pública com tecnologia LED, bem como kits completos de usina solar fotovoltaica. Aqui registro que o valor pode, a princípio, parecer alto, mas é preciso esclarecer que investir na melhoria da eficiência da iluminação pública pode gerar significativa economia de valores gastos com energia aos cofres públicos. A iluminação pública de LED, que em tradução significa diodo emissor de luz, é uma medida cada vez mais presente nas cidades. Os benefícios proporcionados para a administração pública e para a população têm impulsionado as políticas de incentivo para a mudança gradativa das luminárias em todo o país. O LED é um tipo de tecnologia em constante avanço na iluminação. Esse modelo tem diferenciais competitivos em relação aos utilizados pelos setores públicos, nas vias e nas estradas. Essa tecnologia consegue entregar mais qualidade de cor e muito mais fluxo luminoso, mesmo em potência muito menor. De um lado, a principal medida para melhorar a eficiência da iluminação pública é a troca das tradicionais lâmpadas de vapor metálico pelos modelos de LED. Segundo estudos realizados, a opção pelo LED gera economia de, no mínimo, 50%, e dependendo do caso, pode chegar a 70% da conta de energia do município com a iluminação pública. Isso significa dizer que o consumo de energia para a produção da mesma quantidade de luz é menor, se comparado aos modelos tradicionais de carga de alta pressão. Além de menos eficientes, as lâmpadas de vapor metálico são poluentes, especialmente as de mercúrio, ressalta-se. Outra vantagem do LED é que ele tem menos falhas, logo é menor a chance de os postes se apagarem de repente, influenciando diretamente na questão da segurança pública na cidade. Lá do outro, o poder público segue investindo cada vez mais na energia solar fotovoltaica, conforme apontam dados da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Segundo a agência,
de janeiro a novembro de 2020, foram instalados 19 megawatts de potência em prédios públicos, uma alta de aproximadamente 40% frente aos 3,5 megawatts registrados no mesmo período de 2019. Não à toa, outros municípios brasileiros e goianos, por intermédio de projetos de lei muito semelhantes, autorizaram a contratação de operações de crédito e empréstimos para investimentos em iluminação pública moderna e eficiente. Cite-se, só para exemplificar, o município de Anápolis, em 2019, e os municípios paulistas de Araraquara e Jaboticabal, em 2020, cujas cópias das leis municipais que tratam do assunto faço juntar a este parecer. Muitas e recentes são as notícias dando conta de que prefeituras, estados, órgãos públicos, inclusive o Poder Judiciário, têm buscado se valer da capacidade de geração de energia elétrica proveniente de painéis fotovoltaicos, como forma de diminuir custos. Afinal, prefeituras, estados, órgãos públicos, inclusive do Poder Judiciário, também precisam arcar com despesas, com consumo e tarifas de energia. Ou seja, tal qual o consumidor precisa pagar sua conta de luz, a Prefeitura Municipal de Abadiânia também tem esse gasto fixo mensalmente. E se tem a intenção de o fazer, deve fazê-lo logo, por conta dos marcos temporais estabelecidos na Lei Federal que instituiu o Marco Legal de Microgeração e Mini Geração Distribuída, a Lei Federal número 14.300, de 6 de janeiro de 2022. Exatamente daí decorre a importância do projeto de lei número 12/2023. Consignada a importância e pertinência do projeto de lei número 12/2023, registre-se por fim que este é legal, é constitucional, é adequado e finalmente tem boa técnica, merecendo, portanto, ser submetido ao soberano plenário desta Casa Legislativa, na medida em que, inclusive, atenderá aos reclames de nossos conterrâneos de substituição de lâmpadas queimadas nos postes de suas ruas e avenidas, tão em voga ultimamente e objeto de pedidos de todos os vereadores. Repito, todos os vereadores, até mesmo os de oposição. Assim, salvo o melhor juízo, a assessoria da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, opina pela legalidade e constitucionalidade do projeto de lei número 012/2023, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado de 25 de abril de 2023, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Banco do Brasil e da outras providências, motivo pelo qual pode ter seu regular prosseguimento, devendo mesmo ser colocado em apreciação e votação nominal. E, por maioria absoluta, aprovado pela Câmara Municipal. Este é o nosso parecer. Subcensura, Marcelo Ferreira da Silva, OAB Goiás, 16.571. Comissão de Constituição e Justiça. Parecer da Comissão do Projeto de Lei número 012/2023. Do relator, a vereadora Fernanda Bueira da Silva Vieira, presidente da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, solicitou a esta comissão a elaboração de parecer para análise do projeto de lei número 012/2023, de 25 de abril de 2023. Antes de exarar o parecer, cumpre registrar que o papel fundamental desta comissão é o de realizar o controle preventivo de constitucionalidade, ou seja, analisar a compatibilidade da proposição em relação aos aspectos formais e materiais
com a Constituição Federal, Constituição Estadual e com a Lei Orgânica Municipal. Desta forma, a análise fica restrita tão somente ao olhar técnico e imparcial da comissão no que se refere à admissibilidade, não cabendo nesta fase do processo legislativo a emissão de juízo de valor quanto ao mérito do projeto. O mérito deverá ser analisado pelo egrégio plenário desta Casa. O projeto de lei em estudo é de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com o Banco do Brasil e dá outras providências. O projeto foi enviado à assessoria jurídica, a qual opinou pela constitucionalidade e legalidade. Até a presente, não foram apresentadas emendas. É o relatório. Da análise, verifique-se de plano que não há vício de iniciativa. A matéria é de competência do Poder Executivo local. Por consequência, os requisitos formais de constitucionalidade foram atendidos. Quanto ao aspecto material, não vislumbro óbice de natureza legal ou constitucional, pois em nosso ordenamento jurídico não é vedado ao município legislar sobre o tema. O projeto atende técnica legislativa, uma vez que está redigido de forma técnica, escorreita e atende a contento os preceitos da Lei Federal Complementar nº 95/1998. Assim, foram atendidos tanto os requisitos materiais quanto os requisitos formais de constitucionalidade. Portanto, a admissibilidade do projeto é medida que se impõe. Do voto do relator, ante ao exposto, tendo em vista a compatibilidade formal e material da proposição com as Constituições Federal, Estadual e com a Lei Orgânica Municipal, voto pela admissibilidade do projeto. Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, aos 2 dias do mês de maio de 2023. Vereador Rosemar José da Silva, relator da CCJ. Votam com o relator vereadora Neuza Jacinto Diniz, presidente da CCJ. Vereador Samuel Alberto Rodrigues Nascimento, membro da CCJ. Comissão de Finanças e Orçamento. Pareceram o projeto de lei número 012/2023, de 25 de abril de 2023. Relatório. Veio ao exame desta comissão o projeto de lei número 012/2023, de autoria do ilustre prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com o Banco do Brasil e dá outras providências. Ao projeto não foram apresentadas emendas. É o relatório. Do voto da relatora. Antes de ser remetido a esta comissão, o projeto em análise foi enviado à assessoria jurídica e à Comissão da Constituição e Justiça. Tanto a assessoria jurídica quanto a CCJ emitiram seus respectivos pareceres pela admissibilidade do projeto. Assim, não há nenhuma ilegalidade, inconstitucionalidade ou qualquer violação ao plano plurianual. Portanto, o acolhimento do projeto é medida que se impõe. É como voto. Na decisão da comissão, ante ao exposto, somos pelo acolhimento do projeto nos termos do voto da relatora. Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, 2 de maio de 2023. Camila Cristiana Borges, relatora. Vota com a relatora. Nilton Nunes de Moraes, presidente. Rodrigo Gomes de Belém, membro. Finalizada a leitura, senhor presidente. Em discussão a PL número 12 de 2023. Algum vereador deseja fazer uso da palavra? Oi? Não havendo quem queira discutir o projeto de lei, coloco em votação. Como vota a vereadora Ilvanei? Favorável. Como vota a vereadora Genair? Favorável. Como vota a vereadora Camila? Favorável. Como vota a vereadora Neuza? Favorável. Como vota o vereador Nilton? Favorável. Como vota o vereador Renato? Desfavorável. Como vota o vereador Rodrigo? Favorável. Como vota o vereador Rosemar? Favorável. Como vota o vereador Samuel? Favorável.
Como vota, vereador Vando? Desfavorável. Aprovada, a matéria será inclusa na pauta da próxima sessão para uma segunda votação. Cumprindo aquelas disposições legais incutidas no artigo 19 do nosso regimento interno, entrego a direção dos trabalhos ao senhor vice-presidente, vereador Rodrigo Gomes de Belém, na medida em que consulto e subscrevo a próxima proposta a ser deliberada pelo soberano plenário. Convido o primeiro secretário da mesa, vereador Vando Alves Farinha Pros, para proceder com a leitura do parecer jurídico dos relatórios das comissões permanentes da Casa, todos em relação ao projeto de resolução legislativa número 01/2023, de autoria conjunta da senhora presidente, vereadora Fernanda Boeira da Silva Vieira, PT, e do vereador Samuel Alberto Rodrigues Nascimento, PDT, que institui a Comenda Rosa das Dores Silva, Dona Rosinha, no âmbito da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, e das outras providências. Abadiânia, Goiás, 28 dias do mês de abril de 2023. Excelentíssimo senhor vereador vice-presidente, excelentíssimos senhores vereadores, a assessoria da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, exercida por este advogado, que ao final assina, apresenta parecer jurídico de acordo com o artigo 23 da Lei Orgânica do Município sobre o projeto de resolução número 001/2003, de autoria conjunta do vice-presidente vereadora Fernanda Boeira da Silva Vieira, progressista, e também do ilustre vereador, atual segundo secretário da mesa, diretor do Poder Legislativo Local, vereador Samuel Alberto Rodrigues Nascimento, PDT, datado de 17 de abril de 2003, que institui a Comenda Rosa das Dores Silva, Dona Rosinha, no âmbito da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, e da outras providências, levando-se algumas considerações. Considerando que, muito dignos, vereadora Fernanda Boeira da Silva Vieira, progressista, e vereador Samuel Alberto Rodrigues Nascimento, PDT, fizeram atender aos cancelos legislativos do projeto de resolução número 001/2003, que, de acordo com o artigo 1º da proposta, institui, no âmbito da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, a Comenda Rosa das Dores Silva, Dona Rosinha. De acordo com a mensagem justificativa, apresenta o anexo do projeto de resolução número 001/2003. Aos autores iniciativa pretendem homenagear distintas mulheres nascidas aqui ou não, residentes aqui ou não, por suas atuações profissionais ou méritos extraordinários e, para tanto, a honraria apresenta o nome de Dona Rosa das Dores Silva, Dona Rosinha, uma de nossas primeiras damas. Comenda é uma honraria concedida a pessoas de instituições em reconhecimento aos seus méritos ou serviços prestados em determinada área. Enquanto comenda legislativa, trata-se de uma honraria concedida pelo Poder Legislativo a pessoas ou instituições que tenham os destacado em áreas relacionadas à legislação, como juristas, políticos, servidores públicos ou organizações de sociedade civil que contribuem para o aprimoramento da legislação e para a defesa dos direitos e interesses da população, especificamente a respeito da Comenda Rosa das Dores Silva, Dona Rosinha, aos edis que assinam a proposição. Buscaram 3 efeitos distintos. Primeiro, prestar uma justa homenagem àquelas mulheres que se destacam ou destacaram em âmbito municipal. 2, estimular outras mulheres da nossa cidade, nascidas aqui ou não, a se empenharem em fazer o mesmo. E 3, divulgar ações, iniciativas, projetos bem-sucedidos
encabeçados por mulheres, para que a sociedade evanianense deles tome conhecimento e tenha consciência da importância do papel das mulheres em nosso meio. De mais em mais, cuidaram aos vereadores que assinaram o pleito a serem criteriosos nas regras estabelecidas, visando, inclusive, evitar a banalização na concessão da comenda, para tanto estabelecerem a concessão anual. Artigo 2º, o número máximo de 2 homenageadas por vereadores. Artigo 3, o que agracia em um ano não poderá receber novamente a laureal. Artigo 3, inclusive, nobres vereadores, é importantíssimo destacar que o assunto honraria por comenda, às vezes é tratado por decreto legislativo, às vezes que é tratado por resolução legislativa. Em Goiás, a nível estadual, temos a comenda Berenice Teixeira Arteaga, instituída pela resolução legislativa número 993 de 17 de fevereiro de 1998. Agora, excelências, consideramos o que diz o artigo 97, terceiro, a linha H e I do Regimento Interno da Câmara Municipal de Goiânia, Goiás, que diz: artigo 97, projeto de resolução de proposição destinada a regular assuntos da economia interna da Câmara, de natureza política administrativa, ainda versarão sobre a sua secretaria administrativa, à mesa e aos vereadores. Terceiro, constitui matérias de projeto de resolução, organização dos serviços administrativos e criação de cargos, demais atos da economia interna. Esta, nobres edis, é de matéria afeta ao projeto de resolução, até mesmo a criação de extinção de cargos no âmbito da Câmara Municipal de Goiânia, Goiás, por iniciativa de sua mesa diretora. Logo, por extensão, igualmente a possibilidade que as vossas excelências possam, por resolução legislativa, conceder homenagem. Assim, salvo o melhor juízo, a assessoria da Câmara Municipal de Goiânia, Goiás, levando em conta que, sob a ótica, não há ápice e a ordem legal, constitucional, financeira, sendo o projeto de resolução adequada daqueles que não causam prejuízo dos cofres públicos e, por fim, tem boa técnica legislativa, opina pela legalidade e constitucionalidade do projeto de resolução número 001/2003, de autoria conjunta do ilustre presidente vereadora Fernanda Boeira da Silva Vieira, progressista, e também do ilustre vereador atual segundo secretário da mesa diretora do Poder Legislativo Local, vereador Samuel Alberto Rodrigues Nascimento, PDT, datada de 17 de abril de 2003, que institui a comenda Rosa das Dores Silva, Dona Rosinha, no âmbito da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, e da outras providências, motivo pelo qual pode ser regular prosseguimento, devendo o mesmo ser colocado em apreciação e votação nominal nos termos do artigo 124, terceiro do Regimento Interno da Câmara Municipal de Goiânia, Goiás, e por maioria simples, aplicando-se subsidiariamente o artigo 47, caput da Magna Carta, pelos novos vereadores dessa Casa. Este é o nosso parecer sob censura. Marcelo Ferreira da Silva, OAB Goiás 16571. Comissão de Constituição e Justiça. Parecer da Comissão Projeto de Lei de Resolução Legislativa número 001/2003. Interessado, mesa diretora da Câmara Municipal de Goiânia, requerente Fernando Boeira da Silveira, presidente da Câmara. Requerida, CCJ, Comissão da Constituição e Justiça. Origem, Poder Legislativo. Autoria, Fernando Boeira da Silva Vieira, Samuel Alberto Rodrigues Nascimento. Do relatório,
A vereadora Fernanda Moreira da Silva Vieira, presidente da Câmara Municipal de Goiânia, Goiás, solicitou a esta comissão a elaboração do parecer para análise do projeto de resolução legislativa número 001/2003, de 17 de abril de 2003. Antes de exarar o parecer, cumpre-se registrar que o papel fundamental dessa comissão é de realizar o controle preventivo de constitucionalidade, ou seja, analisar a compatibilidade da proposição em relação aos aspectos formais e materiais com a Constituição Federal, Constituição Estadual e com a Lei Orgânica Municipal. Dessa forma, a análise fica restrita tão somente ao olhar técnico e imparcial da comissão de que se refere à admissibilidade, não cabendo dessa fase do processo legislativo a emissão de juízo de valor quanto ao mérito do projeto. O mérito deverá ser analisado pelo agrégio plenário dessa Casa. O projeto de lei de estudo e de autoria da vereadores Fernanda Moreira da Silva Vieira e Samuel Alberto Rodrigues Nascimento, que institui a comenda da Rosa das Dores Silva, Dona Rosinha, no âmbito da Câmara Municipal de Goiânia, Goiás e da outras providências. O projeto foi enviado à assessoria jurídica, a qual opinou pela constitucionalidade e legalidade. Até o presente não foram apresentadas emendas ao relatório. Da análise. Verifica-se plano que não há vício de iniciativa e a matéria é de competência do Poder Legislativo local, por consequência dos requisitos formais e constitucionalidade foram atendidas. Quanto ao aspecto material, não vislumbro óbice da natureza legal e constitucional, pois o nosso ordenamento jurídico não é vedado do município legislar sobre o tema. O projeto atende à técnica legislativa, uma vez que está redigido de forma técnica, escorreita e atendem o contento os preceitos da lei, a Lei Federal Complementar número 95/1998. Assim foram atendidos tanto os requisitos materiais quanto os requisitos formais e constitucionalidade. Portanto, a admissibilidade do projeto é a medida que se impõe do voto do relator. Atende exposto, tendo em vista a compatibilidade formal e material, composição da Constituição Federal e Estadual com a Lei Orgânica Municipal, voto pela admissibilidade do projeto. Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Goiânia, Goiás, aos 12 dias do mês de maio de 2023, Rosemar José da Silva, relator da CCJ, vota com o relator vereadora Neuza Jacinto Diniz, presidente da CCJ, vereador Samuel Alberto Rodrigues Nascimento, membro da CCJ. Comissão de Finanças e Orçamento, membros da comissão, relatora Camila Cristiana Borges, presidente Nilton Nunes de Moraes, membro Rodrigo Gomes de Belém. Relatório. Veio ao exame dessa comissão o projeto de resolução legislativa número 001/2003, de autoria dos vereadores Fernanda Moreira da Silva Vieira e Samuel Alberto Rodrigues Nascimento, que institui a comenda Rosa das Dores Silva, Dona Rosinha, no âmbito da Câmara Municipal de Goiânia, Goiás e da outras providências. Ao projeto não foram apresentadas emendas, é o relatório do voto da relatora. Antes a ser remetido a essa comissão, o projeto em análise foi enviado à assessoria jurídica da Câmara, da Comissão de Constituição e Justiça. Tanto a assessoria jurídica, tanto a CCJ admitiram seus respectivos pareceres pela admissibilidade do projeto. Assim, não há nenhuma ilegalidade, constitucionalidade ou qualquer violação do plano plurianual. Portanto, o acolhimento do projeto é a medida que se impõe como voto da decisão da comissão. Ante ao exposto, somos pelo acolhimento do projeto nos termos do voto da relatora. Câmara Municipal de Goiânia, Goiás, 2 de maio de 2023, Camila Cristiana Borges, relatora, vota com a relatora Nilton Nunes de Moraes, presidente, Rodrigo Gomes de Belém, membro. Concluída a leitura, presidente. Inaugura a discussão do projeto de resolução legislativa número 01/2023. Algum vereador deseja fazer uso da palavra? Vereador Samuel, a palavra. Bom dia, nobres pares, bom dia, senhor vice-presidente, bom dia, senhora presidente, bom dia a todos que nos acompanham pela Rádio Capivari, pela
nas mídias sociais da Câmara, bom dia a todos os servidores, bom dia a todos que estão presentes aqui no plenário. Essa resolução legislativa ela tem como